Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fundos imobiliários. Hoje vamos analisar o VISC11, um dos fundos de shopping que vem sendo mais negociados na Bolsa de Valores, beleza? Então, se você não entende como é a nossa dinâmica aqui, a gente começa com o mapa mental, depois a gente vai um pouco mais a fundo para os indicadores do fundo e a gente finaliza com o seu relatório gerencial. E se esse assunto te interessa, não se esqueça de se inscrever no canal. E se ao final te acrescentarem alguma coisa, deixa aquele like e compartilha aí com o maior número de pessoas, que sempre vai ser um prazer receber cada vez mais investidores de fundos imobiliários aqui. Beleza? Então vamos lá, já compartilhando aqui a minha tela com vocês. Então bora lá, hoje a gente vai falar do VISC11, né? Então o VISC11 ele é do segmento de shopping, como eu falei para vocês, ele vem sendo aí muito falado, principalmente pelas últimas aquisições e pela peculiaridade do fundo, né? Nós sabemos aí muito bem que esse fundo ele é um pouco diferente dos outros fundos. Ele tem um grande volume de shoppings dentro do seu guarda-chuva, mas ele não é controlador ali de praticamente nenhum. Então, ele sempre fica ali na retaguarda. E o que é interessante também desse fundo, né? Outro fato interessante é que ele também mantém uma boa diversificação em relação aos administradores do fundo. Então, sempre quando vocês olharem um relatório gerencial, a gente vai ver isso aqui hoje, prestem bastante atenção nisso. Né? Mais um ponto de diversificação. Além dos imóveis, ele também tem esse ponto de diversificação em relação à sua equipe de administração dos seus shoppings, tá? A administração dele, a gestão dele é tocada pela Vinci, tem um preço sobre valor patrimonial de 0,93, sendo que o valor patrimonial do fundo é 3,7 bilhões de reais e o valor de mercado que ele vem sendo negociado agora, 3,4 bilhões de reais. Representação do IFIX, 2,7%. Lembrando que o IFIX é o índice de fundos imobiliários, uma cesta composta pelos maiores fundos imobiliários do Brasil. Então, ele está representando ali 2,7%, que é um valor bem interessante. Que eu gosto bastante desse fundo. A liquidez média diária dele significa esse valor de 9,3 milhões de reais, significa que você vai poder comprar e vender a qualquer momento. Então, um fundo muito negociado. Vacância bem controlada, 7,4%, ou seja, a representatividade do patrimônio dele, né, dos imóveis que estão vagos, a gente sabe, né? Quando a gente entra em shopping, a gente sabe, nem todas as lojas estão alugadas. Então, a grande importância aqui, a nossa grande preocupação é, beleza, não estão ocupadas, mas é muita? Não. Então, a gente vê aqui que é um valor razoável e a equipe aqui também sempre trabalhando para reduzir essa vacância, né? Porque vacância é sinônimo de falta de dinheiro no nosso bolso, né? Então, quanto menor a vacância, mais dinheiro no nosso bolso. Bolso dos cotistas. Distribuição dele. No último mês, distribuiu um yield de 0,84%, acumulado nos últimos 3 meses, 2,52%, yield nos últimos 6 meses, 5,04%, e nos últimos 12 meses, 9,39%. No final, a gente vai saber se ele está no preço justo, se ele está barato, se ele está caro. Vamos lá, beleza? Então, dito isso, feito aqui essa parte introdutória, agora que você já sabe como esse fundo ele funciona, vamos para alguns indicadores aí do fundo, algumas evoluções aí, principalmente de uma análise horizontal dele. Então, a gente sabe que ele saiu de um preço de R$ 93 lá em 2022, lembrando que 2022 é um período pós-pandêmico, fundo de shopping sofreu demais, né? Pense em fundo que sofreu na pandemia, esses aí são os fundos de shopping, por quê? Fechou tudo, gente. Fechou todos os shoppings. E o fundo ele ganha dinheiro, basicamente, com aluguéis das suas lojas, tá bom? Então, a gente vai ver também, a gente já viu em outros vídeos, né? Esse aqui é um vídeo mais de atualização em relação ao vídeo, que existem outras formas do fundo ganhar dinheiro, tá? Mas, principalmente, pelo aluguel das suas lojas também, beleza? Então, a gente já viu essa evolução. Eu gosto de descer aqui e mostrar a evolução do dividend yield, né? Quando a gente olha aqui, a gente fica, nossa, que legal, né, vem subindo o dividendo, isso é muito bom, né? Aquele investidor que não é o seu caso, você não mais analisa fundos imobiliários olhando somente dividend yield. Os meus alunos lá dentro da Rota dos Dividendos, se você é um deles, você está proibido, vocês já sabem que isso é dar um tiro no pé quando você avalia fundos imobiliários olhando somente dividend yield. A gente tem que entender de onde vem esse dividend yield, se é algo recorrente ou não.
Mas beleza, a gente vai entender um pouco mais aí sobre essa parte aqui do fundo daqui a pouco, tá? Mas então a gente vê um aumento do dividend yield aí nos últimos meses. Quando a gente olha para a parte aqui de administração, na parte de administração, a parte de evolução, a gente vê uma boa valorização, né? Então, olhando aqui para os meses, janeiro, fevereiro e março, o fundo ele vem evoluindo, abril caiu um pouquinho, mas isso aí é normal, renda variável é exatamente isso. Quando não interfere na qualidade do fundo, ótimo. Então tá tudo ok. O problema é quando a qualidade do fundo ela é deteriorada, tá? Então, nesse caso, não, renda variável, é isso mesmo, negociação, às vezes um pouquinho mais para cima, às vezes um pouquinho mais para baixo. Quando a gente entra aqui para a evolução do valor de mercado do fundo, então a gente vê, né, uma crescente no valor de mercado e não vem sendo acompanhado, claro, pelo preço sobre valor patrimonial. Importante, gente, quando a gente olha para fundo de tijolo, né, então é importante trazer para vocês sempre esse panorama em relação a fundos imobiliários. Entenda fundos imobiliários como um conjunto de pessoas que se unem, juntam seu dinheiro ali, dão na mão de um administrador, de uma pessoa competente, e essa pessoa, ela compra imóveis de alto padrão. Nesse caso aqui, nós estamos o quê? Fazendo análise de um fundo imobiliário de shopping. Esse fundo imobiliário tem mais de 20 shoppings, participação em mais de 20 shoppings. Tá? E quando você se torna um cotista desse fundo, você também tem esse direito de receber aluguéis, parte dos aluguéis mensais desse fundo. Tá bom? Então, quando a gente olha para cá, quando o fundo ele vai aumentando, né, o patrimônio dele, a gente interfere de uma forma direta aqui no indicador preço sobre valor patrimonial, que basicamente esse indicador, ele é o preço que está sendo negociado, né? Então, vamos lá, hoje o mercado está disposto... É como, vou dar um exemplo aqui para vocês, é como se tivesse um reloginho na frente de cada shopping falando, esse shopping vale tanto agora. E daqui a 5 minutos, esse reloginho ele pipoca novamente. Agora esse shopping vale tanto. Então, ele vai variando ao longo do tempo. Isso é o valor de mercado. O quanto o mercado está disposto a pagar pelo aquele shopping. Já o valor patrimonial significa se vendesse todo o patrimônio que existe naquele fundo. Ou seja, é feita uma auditoria anual e aquela auditoria fala, olha, analisando toda a estrutura, a localização, toda a parte interna do imóvel e pirerê parará, esse imóvel aqui, ele vale tanto. E quando a gente confronta um e outro, a gente chega nesse indicador, que é o preço sobre o valor patrimonial. Quanto menor esse indicador, mais barato está o fundo imobiliário. Beleza? Então, acabamos de ver aqui, então vimos uma parte mais introdutória. A gente entra agora, acabamos de ver a parte aqui dos indicadores. Agora vem o divisor de águas. Deixa eu ir lá para cima, né? Então, fiz algumas grifagens aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. O intuito aqui dessa análise é que vocês ganhem autonomia. Então, infelizmente, muitos fazem análise de fundos imobiliários de forma aleatória. E aqui eu quero que você agora não analise fundos imobiliários olhando somente para o dividend yield. Tá? Não olhando somente para o dividend yield. A partir de hoje é o divisor aí de água na vida de vocês. Eu quero que vocês realmente olhem para o fundo imobiliário de uma forma ali mais crítica. Né? Se vocês fossem comprar um imóvel, vou comprar uma casa para mim. Eu não vou fazer uma análise, saber, poxa, se aquele local é bom, se a qualidade daquele empreendimento é boa, né? Então, tem que olhar exatamente isso. Não olhar somente, vamos lá, o quanto paga de aluguel aqui. Né? Não é só isso que a gente tem que olhar. A gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo para isso. E todos os meses, os fundos imobiliários, as gestoras de fundos imobiliários, as sérias, né? Aquelas importantes, elas emitem esse documento aqui, pessoal, que é o relatório gerencial. Dentro desse relatório gerencial é bem simples de ler, bem tranquilo de ler. Você vai ter todas essas informações necessárias para que vocês avaliem de uma forma produtiva o fundo imobiliário, tá bom? Então, no caso aqui, a gente já está indo para esse relatório gerencial, que é de março, então, o relatório de março, então a gente já consegue ver aqui embaixo, ó, março de 2024, então você tem todas as orientações aqui no sumário, onde você tem uma visão, né, do gestor do fundo, em relação à vacância, em relação a ganho de capital, né, do fundo. O que é ganho de capital, Valtair? Basicamente comprou um imóvel e vendeu com lucro. Vou comprar um apartamento, né, trazendo para a nossa realidade aqui. A gente vai lá, compra um apartamento por 100 mil reais
e eu vendo por 150 mil reais. O que eu tive? Um lucro de 50 mil reais. Para ficar mais bonito, né, como é que é, né? Juridiquês, não. Aqui é o Investiquês. No Investiquês, a gente chama de ganho de capital. Então, sempre agora, a partir de agora, você vai lá, vendeu com ganho de capital de 50 mil reais. É exatamente isso, tá bom? Exatamente isso. E aí, quando a gente desce aqui, né, então é importante, né, quando vocês aí forem analisar, deem uma olhada em todos esses pontos aqui, a gente não vai passar por todos esses pontos, porque a ideia aqui é trazer esse panorama um pouco mais geral para vocês. Mas se debrucem pelo relatório do VISC-11, que vocês aí vão estar muito tranquilos também nessa parte de análise, tá bom? Então aqui a gente tem a parte de um corpo inicial, né, onde traz quem é gestor, o CNPJ, o código, né, que é aquele ticker, aquele código lá da Bolsa de Valores, e as taxas que são pagas, número de cotistas, ó. Então a gente já sabe aqui que esse fundo tem mais de 300 mil pessoas investindo nele. Para ser mais exato aqui, 332 mil pessoas investindo nesse fundo. Então a gente tem tudo, ó. Lembra que eu falei para vocês? Valor de mercado, valor patrimonial por cota. Então tudo isso é importante para vocês tomarem as decisões de vocês, investir nesse fundo ou não. Mas claro, lembre-se que preço importa. E no final desse vídeo eu vou falar para vocês se esse fundo ele está barato ou não, tá? Então vem comigo até o final. Aqui alguns destaques, né? Então sempre traz os principais destaques aí em relação ao fundo. Então ele aumentou a sua distribuição para R$1, né? Distribuição de proventos, dividendos. Então agora ele está pagando por cota R$1. Se eu tenho uma cota e essa cota ela custa R$100, eu vou receber já no próximo mês R$1. Então isso que é o legal de fundos imobiliários. Você já consegue ter resultado rápido, né? Quando a gente fala de dividendos, cara, no próximo mês eu sei que eu vou receber os meus dividendos, a minha renda passiva. E é isso que mais é o principal objetivo de um fundo imobiliário. Valtair, qual é a principal função de um fundo imobiliário? Te entregar aluguéis mensais. Fundo imobiliário, ele não... o que fundo imobiliário é para valorizar 1000%. Gente, saiam dessas ciladas que, né? Aqui você vai ganhar 1% ao dia. Não é assim. O que vai enriquecer vocês, o que vai enriquecer a gente, é o nosso trabalho duro e a nossa consistência em fazer aquilo que tem que ser feito. Investimento, ele funciona para quê? Para acelerar esse processo. Ele acelera. Ele não vai substituir o nosso papel, que a gente investir todos os meses. É para isso que tem essa divisão. A gente faz o nosso papel, a gente cumpre a nossa missão e os fundos imobiliários, eles cumprem a missão deles, que é entregar para a gente essa rentabilidade, beleza? Então vamos lá, então aqui mais outro destaque aqui, né, o segundo volume médio de negociação. Então esse fundo, o VISC-11, ele tem uma das maiores liquidez médias diárias aí do segmento de shopping, ou seja, é muito fácil, tanto de você comprar, tanto de você vender, tá? É uma das grandes diferenças em relação aos imóveis físicos. Porque quando você vai lá e compra um apartamento, você vai e desembolsa 400 mil reais, 200 mil reais, não sei de onde vocês são, então, depender aí, os imóveis, eles são, né, um valor bem relevante. Você compra, mas na hora de vender, nem sempre é tão fácil assim. Às vezes você vai ficar 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano para vender um imóvel. Quando você fala em fundos imobiliários, você consegue vender, ó, em um estalo de dedo. Ou seja, se amanhã eu acordar e quiser vender, né, o fundo imobiliário VISC-11, eu vendo de uma forma instantânea, tá bom? Então, eu invisto pouco, eu consigo comprar, né, nesse caso, o VISC-11, sendo negociado ali um pouco mais de R$100, a gente vai ver. Eu invisto pouco e consigo vender a qualquer momento. Então, tem os atrativos em relação a ele. Beleza? Dando continuidade aqui, né? Sempre vem no relatório gerencial um comentário do gestor, lembrando do gestor, aquela figura, aquele profissional, né, que faz a parte de gestão, de compra de imóveis, né? Então ele tem esse papel, então tem né, uma carta dele, vamos dizer assim, e aqui eu trago alguns pontos importantes, que basicamente ele traz aqui, né, adiantamento do início do ciclo de corte de juros pelo Fed. Lembrando que o Fed é como se fosse o Copom, né? O Banco Central dos Estados Unidos. Lembrando que a gente está numa excelente oportunidade de investir em fundos imobiliários, porque a taxa Selic está caindo, taxa básica de juros. E quando a taxa Selic cai, o índice, né, os fundos imobiliários, eles tendem a subir. É assim historicamente e vem se confirmando isso. Quando a gente tem,
né, lá nos Estados Unidos, uma taxa básica de juros alta, sendo um pouquinho mais técnico aqui, mas é importante para que vocês também entendam o que vai acontecer para frente. Por que o Valtair fala tanto que é uma baita oportunidade de se investir em fundos imobiliários agora? Basicamente é por causa disso. Você tem os Estados Unidos com uma taxa, né, básica de juros lá em cima, né, então ela está mantendo lá em cima. Consequentemente, poxa, para o Brasil se tornar competitivo, né, ele também tem que manter uma taxa um pouco mais elevada, que é onde a gente está agora, ainda está segurando um pouquinho 11%, né? Taxa Selic é a taxa básica de juros. Praticamente todos os investimentos, eles rendem a partir da taxa Selic, beleza? Então, só para vocês terem um panorama aí. É a base de tudo, é a base de tudo. E se essa taxa americana ela começa a cair, isso dá uma tranquilidade para a taxa brasileira começar a cair também. E a gente vê o que aqui? Que essa taxa ela deve começar a cair só em junho. Tinha uma expectativa da taxa básica de juros americana começar a cair agora no primeiro semestre, mas ela não se confirmou. Mas, muito provavelmente, ela vai começar a cair a partir do segundo semestre. Então, ainda estamos em patamares elevados de taxa básica, taxa Selic aqui no Brasil, o que abre ainda uma excelente oportunidade para se investir em fundos imobiliários. Bom, e aqui ele só dá aquela finalizada falando também que o que vai contribuir aí para a queda da taxa Selic nos próximos anos é essa troca do presidente do Banco Central, que vai ser aí nomeado, né, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e muito provavelmente o novo presidente do Banco Central, ele deve ser, né, ele dá até uma utilizada da palavra aqui, Dove, né? E Dove a gente lembra o quê? É algo mais suave, né? Um presidente mais suave, e, consequentemente, a taxa ela deve cair até mais do que a gente está pensando. Isso abre ainda mais uma janela de oportunidade para se investir em fundos imobiliários. Lembra que eu acabei de falar? Quando a taxa Selic cai, o rendimento, né? Os fundos imobiliários, eles tendem a subir. Então, fica ligado nisso aí, que a gente também está numa excelente oportunidade. Dando continuidade aqui, ele fala também sobre a distribuição, né? R$1 por cota, já falei isso aqui com vocês. Mas aqui um ponto importante. Ele está distribuindo R$1, mas ele está gerando 64 centavos. Então, lembra que eu falei no início desse vídeo, se vai se perpetuar ou não. Então, a gente tem que ficar o quê? Atento a isso aqui, ó. Porque ele está, poxa, eu estou gerando, ele está gerando de resultado 64 centavos e está distribuindo R$1. Valtair, como é que ele faz isso? Só a gente dá uma olhadinha nos lucros passados. Então, ele começa a ter o quê? Uma reserva. Ele fez uma gordurinha lá atrás, uma reserva de lucro. E agora ele está distribuindo parte dessa gordura que ele fez. Valtair, como é que ele fez essa gordura? Em parte, lembra que a gente conversou sobre o ganho de capital? Em parte foi por meio de ganho de capital. Ou seja, ele vendeu imóveis com lucro, sendo que esse lucro, lembrando que fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro de forma semestral. Então, querendo ou não, ele vai ter que distribuir esse lucro nesse semestre, tá bom? O semestre aí acaba em junho. Então, em junho, esse fundo ele tem uma característica de distribuir um pouco mais de dividendo, bem mais dividendos aí em junho, tá? Então, vamos lá. Está tendo 64 centavos, está distribuindo R$1 por cota. Acendemos o alerta porque isso não deve se perpetuar para sempre, que chega uma hora que a conta não vai fechar, tá? Mas, por enquanto, a gente ainda tem isso. Outro ponto importante, ele fala que os indicadores, né, do fundo imobiliário, poxa, mantiveram-se, né, eles se mantiveram estáveis. Dois principais indicadores para o fundo de shopping. Quem é lá aluno da Rota dos Dividendos sabe exatamente isso. A gente destrincha muito bem esses indicadores. Mas para que vocês não fiquem aqui boiando, poxa, Valtair, o que é isso? Basicamente são os indicadores de vendas e o NOI. O que é NOI? O NOI, né? O que é NOI? Basicamente é o lucro que esse fundo imobiliário, que esse fundo imobiliário é um fundo de shopping, o lucro que ele gera por metro quadrado do shopping. Como se pegasse um metro quadrado, pegasse todo o lucro que aquele fundo imobiliário ele gerou, dividisse pelos metros quadrados dos shoppings que ele tem, e aí você chega no NOI. Quanto maior, melhor. Quanto mais lucro, né, por metro quadrado, melhor. Assim como vendas também, tá bom? Então, a gente vê o quê? Outro ponto, se mantendo estável, tá? Então, 2 pontos já para nossa análise aqui, para a gente ficar, ó, olho aberto. Primeiro, em relação a rendimento, né? Então, gerando 64 e pagando R$1. O outro, a gente mantendo os indicadores ali estáveis. Tá?
E aí a gente dá continuidade aqui no relatório gerencial, tá? Então leia isso aqui mais para frente. Ele traz aqui o resultado do fundo e aqui entra o ponto que eu queria trazer para vocês. Olha aqui, ó. Essa parte cinza aqui significa o quanto esse fundo está gerando de resultado. A parte azul significa o quanto ele está distribuindo de rendimento. Então a gente vê que historicamente, né, ele tem os pontos que são importantes, né, que geram, que tem muito resultado aqui quando a gente pega final de ano, né? Então tem lá data comemorativa, Natal e Ano Novo. Então, como o fundo ganha dinheiro? Quanto mais gente vai no shopping, mais dinheiro o fundo ganha. É sim, simples, né? Então, quanto maior o fluxo de pessoas, melhor para o fundo. E ótimo. Então, em janeiro, né, em dezembro, ali onde tem maior fluxo de pessoas, então onde o fundo ele ganha mais dinheiro. Tá? E aí você vem, né? Quando você vem para fevereiro e março, você não tem tantas datas comemorativas aqui. Carnaval, quem vai? Né? Vou no carnaval, vou no shopping. Pô, fazer o quê? Carnaval o pessoal quer passear, né? Quer ir para as micaretas da vida, quer descansar, ficar em casa, quer ir para os bloquinhos de carnaval com os filhos, né? No meu caso, né? Levar as criancinhas, né? Agora chegando a 7 filhinhos aí, levar eles no descansar, né? 7 filhos é descansar, não tem bloquinho, não. Então a gente vem para março, por isso que é interessante entender o ciclo imobiliário. Quando a gente olha isso aqui, ó, vamos supor que você estivesse, eu quero investir em fundos imobiliários. Aí você vai lá para janeiro e vê que ele pagou aqui né, teve um baita resultado e está pagando R$ 1 de dividendo. Então você já começa, nossa, esse fundo aí é o melhor de todos. Então você não avaliou, você não olhou o histórico dele de dividendos, você não olhou o quanto ele está gerando ali de resultado. Então por isso que é importante você saber olhar para os números e não ficar preso somente a dividendos. Mas a gente já olha ó, o quanto ele gerou aqui e o quanto ele distribuiu. Ele gerou R$ 2,50 e distribuiu R$ 1. Então lembra aquela gordurinha que eu falei para vocês? Então ele vai guardando ali e distribuindo ao longo do tempo, tá? Trouxe mais um grifo aqui, que também é exatamente sobre isso, ó, sobre a distribuição. Ó. E aqui eu acho um ponto também bem legal, bem importante. Ó. Tem outro termo também no mercado de fundos imobiliários que a gente chama de guidance. O que é o guidance? O gestor ele faz uma análise em quanto de recurso vai entrar e o quanto ele vai ter disponível para distribuir, ou seja, o quanto de aluguéis vão entrar, né, de uma forma ali, vão pegar semestrais, não só aluguéis, mas também esse ganho de capital que a gente já conversou, e o quanto ele vai conseguir distribuir no semestre. E ele traça ali um gap, né, ou seja, ele fala, olha, eu vou conseguir distribuir para o próximo semestre, no caso aqui, ó, entre março e junho, algo em torno de entre R$ 1 e R$ 1,10. Isso faz com que traz um outro benefício de fundo imobiliário, previsibilidade. Quando a gente fala de ações, a gente não tem previsibilidade no recebimento de dividendos. Fundos imobiliários a gente consegue ter, a gente já consegue saber que a gente está em março aqui de 2020, abril, né, de 2024, sei que março, abril, maio e junho, eu sei que eu vou receber algo em torno de R$ 1 a R$ 1,10 por cota, tá bom? Então, esse ponto aqui para vocês também. Aqui você tem uma mini DRE, né, em relação à rentabilidade do fundo. Aqui você tem o histórico, né? Olha aqui, o fundo, a sua valorização, né? Então, valorizando aí mais do que fixo, mais do que o CDI. Vamos continuar aqui um pouquinho mais. Aqui os gráficos em relação àquilo que a gente falou. Ponto importante também, dívida do fundo. A gente olha aqui, ó, cara, tá negativo. Isso aqui é tudo resultado dele, né? Tudo patrimônio líquido. Qual o patrimônio líquido do fundo? A gente tem aqui 3 bilhões de reais em imóveis. A gente tem 623 milhões em aplicações financeiras. A gente tem aqui também, ó, a dívida, né? Ele tem dívida também, né? Então ele se financia. Menos 620 reais, menos 620 milhões, né? E outros aqui, 20 milhões. Um resultado, patrimônio líquido de 3,6 bilhões de reais. Valtair, dívida é muito ruim. Depende, gente. Tem dívida boa e dívida ruim. Quando ele consegue, ele tem um patrimônio, né? A dívida em relação ao patrimônio não é tão relevante assim, apesar da dívida ser, né, razoavelmente relevante, mas a gente olha aqui que em aplicações financeiras ele tem um valor suficiente para pagar essa dívida, mas não faz sentido para ele pagar agora. Então, ele prefere pegar esse dinheiro e investir. E também essa parte de aplicações financeiras pode estar trazendo mais dinheiro do que os juros que ele paga para a dívida. Tá? Então, basicamente, se eu invisto, né? Eu peguei um aleatório aqui, tá? Peguei 100 mil reais emprestados, pagando juros de 0,5%, eu pego esses 100 mil reais, invisto e recebo 1%. Poxa,
os juros que eu recebo, eu pago tranquilamente aqui os juros que eu pago, que eu tenho aqui na minha dívida. Aqui tem especificado a dívida dele, e aqui tem os outros. Aqui também tem um cronograma que ele vai pagar ó, até 2036, então tem toda essa parte aqui. E a gente vai fechando para a comparação dos indicadores. Tá? Então, como eu falei para vocês, NOI, vendas, inadimplência, tudo aqui. Lá no final, é um ponto importante, ó. Lembra que eu falei para vocês também no início desse vídeo? Todos os shoppings do fundo estão aqui, ele não é aqui administrador em nenhum, ou seja, não possui a maior participação em nenhum, é muito shopping. Campinas Shopping, né? Não sei de onde vocês são, Campinas Shopping, West Shopping, Shopping Cristal. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então sei aqui, ó, Center Shopping Rio, não sei onde é. Plaza Sul, também não sei onde é. Mas aqui em Brasília, Shopping Conjunto Nacional. Sei muito bem onde é que é. Fiz um vídeo desse lá no Instagram, dá uma olhada lá, acho que vocês vão gostar bastante sobre o vídeo que eu fiz sobre o Conjunto Nacional. Tá bom? Dentro do Conjunto Nacional, passando até pelo Outback. Depois dê uma olhada lá no meu perfil do Instagram. Tá? Mais alguma, aqui tem umas fotos, ó, que é bem legal, você consegue ver, cara, isso aqui é legal, você consegue ver, você está investindo, né, consegue tocar, fundo de tijolo, tudo isso aqui você vai estar investindo, você vai ter um pedaço em cada um desses shoppings aqui, tá? Só não vai poder estacionar de graça neles, né, gente? Então, aqui, o Conjunto Nacional aqui em Brasília. Beleza? Então, aí a gente fecha essa parte, né, essa análise com todos os estados onde o fundo ele possui esses shoppings. Tá bom? É aqui o final e tal, mas isso aqui não tem muita utilidade para a gente. Agora, vamos lá, vamos ver se esse fundo está barato ou não. Então, utilizando, né, lembrando que lá no método RD nós temos 3 passos para análise, onde nós fazemos uma filtragem, uma análise qualitativa e depois a precificação. Tá, Valtair, que método RD é esse? É o método que eu ensino lá dentro da Rota dos Dividendos, que é o meu treinamento. Eu digo que é um ecossistema, não é só um treinamento, porque lá dentro você, além de carteiras recomendadas, você tem o meu treinamento e o meu acompanhamento na tribo RD, onde a gente faz reuniões aí, como essas aqui, né? Isso aqui tá tipo uma tribo, mas a ideia da tribo é que a gente consiga aí trazer mais assuntos, não só ficar fazendo análise, né? Que dá aquela cansada, mas sim a gente ter a nossa resenha, o nosso bate-papo ali, a gente trocar ideia lá dentro da nossa comunidade, dentro da nossa tribo. Que eu acredito demais no poder da comunidade, do poder de a gente ter uma tribo de pessoas que pensam igual a gente, que querem a mesma coisa que a gente, que no caso aqui a gente quer ter um futuro próspero. Ah, Valtair, para que eu volto aí? Porque você investe, porque eu quero ter tranquilidade financeira lá na frente, dar tranquilidade financeira para minha família e também poder ajudar aqueles meus entes queridos. Pô, se meu pai, minha mãe precisar, eu estou ali para poder ajudar. Então é isso que a gente tem que pensar. Ah, por que eu faço isso? O dinheiro ele é um meio e não é o fim. O dinheiro como meio para a realização dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. E por que nós investimos? Para a gente poder o quê? Utilizar os investimentos como catalisador e a gente poder, né, acelerar esse nosso processo de acúmulo patrimonial e construção de renda passiva. Tá? Então vamos lá. Utilizando o nosso método de precificação, a gente chega num valor justo para o VISC11 de R$ 119,44, sendo que hoje vamos ver a quanto ele está negociando. Vamos entender aqui, ó. O fundo hoje está negociando perto dos R$ 120. Vamos aqui para a gente ser mais exato. Vamos dar um Google aqui. Vamos lá olhar. VISC11, né? Vamos dar aqui, ó. VISC11 está sendo negociado R$ 119,14. Então, quando a gente consegue, quando a gente entende que preço importa, a gente sabe que ele tem um gap, ou seja, se eu comprar ele hoje, eu compro a R$ 119,14. Mas o preço justo, né, o preço que ele vale realmente hoje é R$ 119,44. Então, na primeira fase do nosso método lá da filtragem, a gente traz todos os top, né, os melhores fundos imobiliários de shopping e a gente faz uma análise comparativa. Hoje nós temos fundos imobiliários de shopping, né, muito mais descontados do que o VISC11. Então, por isso que é importante vocês terem um método de análise. Tá? A parte de olhar, de visualizar o relatório gerencial, né, você conseguir trazer uma precificação para um fundo, isso vai economizar muito tempo e muito dinheiro para vocês. Beleza? Então, do nosso vídeo de hoje é isso.
Foi um prazer aí estar com vocês. Se vocês estão aí, se você está chegando agora aqui no canal, deixa aquele like se esse vídeo ele te acrescentou em alguma coisa. E se esse assunto aí ele te interessa e possa interessar aí outras pessoas, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer e desenvolver aí cada vez mais essa nossa mentalidade de investidor. Beleza?